5 revisões que você mesmo pode fazer no seu carro sem gastar dinheiro. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 5 revisões que você mesmo pode fazer no seu carro sem você gastar dinheiro. E vou trazer também os benefícios de você mesmo fazer essa revisão e os prejuízos se caso você não faça essa revisão. Meu nome é Lafayette, Lafayette Car Service, da cidade de Três Corações, Minas Gerais. Trabalho no ramo da reparação automotiva há mais de 25 anos e vou trazer um pouquinho da minha experiência para vocês aqui nesse vídeo, trazendo informações úteis para você fazer essas revisões com segurança, que eu tenho certeza que você vai economizar e vai chegar, se precisar levar até um mecânico, você vai chegar com mais informações para prestar para esse mecânico, para não ser enganado também, se caso você precisar levar o seu carro numa oficina mecânica. O primeiro item que você tem que verificar no seu carro aí seria óleo de motor. Óleo de motor é o sangue nas veias do seu carro aí, então óleo de motor é muito importante. O que é que você tem que se atentar primeiro aí? Como é que começa essa revisão de verificação de óleo no motor? Primeiro passo que você tem que fazer aí é identificar aí a data que foi trocado o óleo. Geralmente tem uma etiqueta, se coloca uma etiqueta no para-brisa, tem outras pessoas que não gostam dessa etiqueta no para-brisa, guarda em algum lugar, mas é sempre importante deixar marcado a data que foi trocado e a quilometragem. Mas geralmente o que mais importa é a data, e não desprezando a questão da quilometragem também. Ver se está nos prazos certos. O segundo passo seria você conferir o nível de óleo do motor lá na vareta do óleo. Então você vai lá na frente, tira a vareta do óleo, verifica lá os níveis. As varetas vêm marcado lá o nível mínimo, nível máximo, tem que estar dentro desse mínimo e máximo. Não muito próximo do mínimo e não acima do máximo. Então, e com essa verificação de óleo frequentemente aí, já dá para você ir fazendo um acompanhamento do seu carro para ver se ele está consumindo óleo ou não. É muito importante o óleo do motor no carro. E quais são os benefícios, como eu já citei, fazer o acompanhamento do nível do óleo, que às vezes pode ser que o teu carro esteja consumindo óleo, e se tiver consumindo óleo, pode ser que uma hora falte abaixo do mínimo aí e começa a prejudicar o motor. Então, seria interessante você sempre estar conferindo o nível do óleo aí. E os prejuízos são a falta do óleo. Pode acontecer um desgaste acentuado se você não verificar e tiver faltando óleo. E se deixar de trocar dentro dos prazos também, tá? O efeito de lubrificação do óleo vai se perder, fazendo assim gerar mais desgaste no motor do seu carro. Segundo item que você mesmo pode fazer aí também é verificação do líquido do arrefecimento. Lembrando que esses itens que você vai verificar, óleo de motor e líquido do arrefecimento, é sempre com o motor frio. Logo antes da primeira partida de manhã aí, faz essas verificações. O líquido do arrefecimento, você verifica aí se está dentro da especificação, tem a indicação no reservatório ali de mínimo e máximo. E é importante que esteja com um líquido aditivo no líquido do arrefecimento aí, tá? Tenha com um aditivo dentro das proporções corretas, tá? Para evitar corrosão no sistema. Carros que possuem radiador, tampa do radiador, mesmo que tenha o reservatório do líquido do arrefecimento, dá uma checada também no nível do líquido no radiador, se é possível remover a tampa. Tem umas tampas que são lacradas, você não consegue abrir, então atente ao radiador também, porque na teoria só se coloca água no reservatório, só que há casos que costuma a água do reservatório, pelo sistema dos carros, alguns carros tem aí, essa água do reservatório não retorna para o radiador, e é onde que gera os maiores problemas que a gente pega aqui, tá? Acaba a água do radiador, a pessoa só confere no reservatório e o radiador tá vazio. Então se atente nesses detalhes aí. Quais são os benefícios de você estar verificando o nível do líquido do arrefecimento frequentemente? Então, o primeiro ponto
é evitar um aquecimento do motor, tá? O líquido do arrefecimento estando sempre em dia ali vai evitar o superaquecimento do motor. E se tiver faltando, é bom você se atentar, olha nas imediações ali até onde você consegue verificar se tem algum vazamento. Lembrando que o líquido do arrefecimento, ele tem aquelas colorações ali, azul, verde, o normal é rosa, vermelho ali. Um dos motivos para ter essa coloração é para você identificar vazamento. Verifica ali ao redor se você tiver acesso do radiador para ver se tem algum vazamento. Se o líquido for rosa, se estiver meio rosado em algum ponto desse aí, nas mangueiras, é sinal que ali tem um vazamento. É para você identificar o vazamento, aquela coloração ali. Só a parte do arrefecimento é muito importante, tá? Líquido do arrefecimento tem que estar aditivo no líquido do arrefecimento para evitar corrosão no sistema, tá? E durabilidade das peças aí. Uma curiosidade a respeito do líquido do arrefecimento aí, pessoal, é que tipo assim, a água, para ela ferver, ela tem que estar, eu não lembro mais a temperatura correta, mas a 100 e poucos graus aí, 100 graus, a água ferve e entra em evaporação. O líquido do arrefecimento é justamente para esse ponto de fervura ser numa temperatura maior, tá? Quem já não estudou aí na química, na escola aí, que tipo, água pura, ela tem um ponto de ebulição. Se misturou água a alguma coisa, aí já não é, aí já vira uma solução, né? E essa solução demora mais a ferver e demora mais para entrar em ponto de ebulição. E esse é a questão do aditivo, tá? O aditivo demora mais a ferver. Então esse é o benefício do aditivo aí. O terceiro ponto é calibragem de pneus. É uma revisão muito simples, tá? Que você pode fazer. Calibragem dos pneus, manter a calibragem dentro do especificado pelo fabricante aí. Se você não souber, dá uma pesquisada no Google. Se no caso no Google você não encontrar, geralmente nas portas dos carros aí, tá abrindo as portas e nas colunas do carro ali, em algum lugar ali tem uma etiqueta marcando essa calibragem ideal, tá, dos pneus. E a calibragem ideal dos pneus, ela beneficia na economia de combustível, porque o carro com os pneus calibrados, a rolagem fica mais facilitada, entendeu? Então o carro tende a se desenvolver melhor. Carro com os pneus descalibrados tende a ter desgaste irregular nos pneus. Por exemplo, carro com a calibragem muito baixa tendem as bordas, as laterais dos pneus se desgastarem mais rápido, e pneu acima da calibragem, com a calibragem muito alta, tende o meio da banda de rodagem se desgastar mais. Então fica atento nisso aí. Então os benefícios são que você vai ter economia de combustível, porque o carro vai se desenvolver melhor, vai ter menos desgaste de pneu. E os prejuízos é isso aí, tá? Desgaste irregular e alto consumo de combustível com os pneus descalibrados. A revisão que você pode fazer aí, que é muito simples também de você fazer, é revisão de lâmpadas e luzes aí no seu carro, tá? É uma revisão muito simples de ser feita. Você pode ligar aí as lâmpadas de sinalização, verifica as lâmpadas de faróis alto, farol baixo, verifica também farol de neblina. A gente pega muita estrada aí, agora em épocas de mudança de temperatura tende a formação de neblina. Lâmpadas de freio traseiro, lâmpadas de placa, tá? Confere essas lâmpadas aí. E qual que seriam os benefícios da conferência dessas lâmpadas aí? Seria, primeiro ponto é evita multas, né? Você não vai evitar de levar uma multa se caso você for parado numa fiscalização aí. E se for conferir as lâmpadas, se tiver uma lâmpada queimada, tanto seja de farol ou de sinalização ali, ele gera multa. E outro detalhe também, que as lâmpadas de sinalização funcionando tudo certinho, pode te ajudar muito aí evitar de acidentes, tá? Talvez por umas lâmpadas de freio não tá funcionando, você precisa frear, e se isso não sinalizar para o veículo que vem atrás de você, o veículo talvez não vai ter a percepção que você está freando e pode envolver em acidente. Uma lâmpada de sinalização também é o mesmo caso. Talvez se você vai fazer alguma conversão, precisa
e a lâmpada de sinalização de seta ali não estiver funcionando, pode ocorrer um acidente. Então, os benefícios são conforto, né, no caso, e segurança para você aí. Os prejuízos é evitar acidentes e evitar multas aí no caso. Na quinta revisão que você mesmo pode fazer aí, são a revisão de freio. Só que você deve estar pensando assim, não, mas a revisão de freio é mais complicado. Não, pera aí, vamos lá. Primeiro, confere o líquido de freio lá, o fluido de freio, tá? Dá uma verificada na frente do carro lá, se ele está no nível correto, tá? Se caso abre ali o reservatório ali do fluido, dá uma verificada se como é que tá o grau de contaminação dele ali, se ele tá clarinho, se ele tá com um bom aspecto, tá? Se ele não tem impurezas ali, que uma dica é assim, o fluido de freio se troca, o fluido de freio tem que ser trocado, e muita gente esquece desse detalhe aí, entendeu? E então fique atento aí ao nível do fluido de freio e a qualidade do fluido de freio, tá? Ver se está no nível certinho aí. Se caso o nível estiver baixo, vai uma dica para vocês ali. O fluido de freio não é para ser completado, tá? E os carros agora vêm com um sensor de nível do fluido de freio. E por que tem isso, galera? E por que tem isso? É porque se automaticamente, com o uso do carro, as pastilhas se desgastam. E a tendência com o desgaste da pastilha, os êmbolos se abrirem mais para fazer a freagem, entendeu? A pastilha vai se desgastando, os êmbolos cada vez vão se abrindo mais. E com isso, o nível do fluido vai baixando. Ele vai chegar num certo nível que o sensor de nível do fluido de freio vai alertar, vai acender uma lâmpada no painel. Geralmente nos carros é a mesma lâmpada de acionamento do freio de mão acesa no painel, tá? Geralmente é. Então, se essa luz estiver acesa lá no painel, o freio de mão não estiver puxado, verifica o nível do fluido. Se o nível do fluido estiver baixo, então você vai ter que partir para um outro ponto, que seria o ponto de checar o desgaste das pastilhas de freio, que pode ser que as pastilhas de freio se desgastaram, tá? Elas estão mais baixas, tá? Talvez esteja na hora de trocar. Algumas pastilhas de freio vêm com um indicador de desgaste, e esse indicador de desgaste é uma chapinha que fica ali na pastilha ali, que quando você freia, quando ela chega nesse limite mínimo dela ali, ela começa a fazer um ruído, um barulho para te alertar que está na hora de trocar, tá? Então seria 2 pontos aí na revisão de freio que você tem que ficar atento: nível e qualidade do fluido, tá? Se o fluido estiver baixo, conferir pastilhas, tá? Se as pastilhas estiverem desgastadas, tem que fazer a substituição, tá? E o outro ponto de benefício dessa revisão de freio, você fazendo um acompanhamento aí da qualidade do fluido. Os carros mais modernos agora vêm todos equipados com freio ABS, e esse freio ABS é um pouco sensível quanto à impureza. Então talvez, se andar com fluido sujo, pode ser que essas impurezas entrem para dentro do ABS e pode travar uma válvula ali. Tem umas válvulas eletrônicas ali dentro do módulo do ABS, e talvez você pode perder o ABS devido à falta de troca desse fluido, e vai sair mais caro para você. Benefícios aí da verificação da revisão de freio que você mesmo pode fazer aí, tá? Primeiro ponto é a segurança, a sua segurança que está em risco, a eficiência dos freios, tá? E evita aí um gasto a mais aí, que com manutenção do módulo do freio ABS, os prejuízos que você pode ter aí em não fazer essa revisão dos freios aí, teria, por exemplo, perder um módulo do ABS devido à impureza, certo? E se envolver em acidente por falta de eficiência dos freios. Já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações para continuar recebendo os nossos vídeos.